Olha só, segundo o levantamento do IBGE, o Distrito Federal... Vamos lá, gente, vamos lá. Tá tudo... Tá, o Distrito Federal tem a maior renda média do Brasil. Parece ótimo, né? O problema nisso tudo é que o DF também apresenta alto índice de desigualdade econômica. Não tá bom para todo mundo, né? É o que a gente percebe quando a gente sai na rua e vê a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, dormindo nas calçadas, dormindo em toda parte. Aqui no DF sempre teve muito dinheiro, mas não significa que esse dinheiro chega na mão de todo mundo, né, Cris? Não necessariamente, viu, Neila? Olha, a gente é muito privilegiado aqui no Distrito Federal, sim. É uma cidade que ela tem diversos pontos positivos e ela está liderando o ranking em diversos pontos positivos. A gente coloca aí entre esses pontos positivos, por exemplo, a questão de segurança, a questão de cobertura de saúde pública e a gente entra também nesse ranking aí agora liderando a renda média. O que significa isso na prática, né? Nessa pesquisa feita pelo IBGE, a gente tem uma renda média aqui no Distrito Federal de R$ 4.188. Significa, assim, de uma maneira mais simples e mais pedagógica para a gente explicar, que se a gente somasse a renda de todo mundo que é ocupado, que faz algum tipo de serviço remunerado aqui no Distrito Federal e dividisse pela quantidade de pessoas, em média, essas pessoas vão receber R$ 4.188. Para colocar isso agora numa regra de parâmetro, a cidade de São Paulo, que é a segunda no ranking, que também é uma cidade extremamente importante em termos de renda aqui no país, a gente tem uma renda média de 3.100. Veja que a gente tem uma renda bem superior à cidade de São Paulo. Quando a gente coloca aí as cidades que têm uma renda mais baixa, como a região, as cidades não, né? A região aí, as regiões do Maranhão e do Piauí, a gente tem uma renda média aí nesses territórios de R$ 1.500, bem abaixo dos 4.188 aqui do Distrito Federal. Mas aí entra o que você falou, né, Neila? Dentro desses 4.188, a gente está colocando aí as pessoas que são, por exemplo, aqueles altos funcionários públicos que ganham seus R$ 40 mil por mês e entra também, por exemplo, o pessoal que tem os trabalhos com rendas mais modestas. Por exemplo, o pedreiro, a secretária do lar, que ganha aí o salário mínimo, os seus R$ 1.200, e entra inclusive o pessoal da informalidade, que quando coloca na ponta do lápis tem lá uma renda mensal de R$ 2.000, R$ 1.500, mas quando você faz a média de todo mundo, a nossa renda está muito acima, e é por isso que a gente tem essa situação de desigualdade, porque a gente tem uma categoria de servidores públicos que puxam a nossa média para cima. O que é positivo em termos econômicos em relação a isso, Neila, é que quando a gente tem uma população com renda alta, mesmo aquelas pessoas que estão na informalidade acabam se privilegiando no sentido de que elas têm pessoas a pagarem pelos serviços dela, o que não acontece, por exemplo, em uma região onde a renda média é de R$ 1.500. Veja que tem muito menos dinheiro circulando nessa economia. Agora, a questão da igualdade social, ou de todos nós termos direito à dignidade, isso aí é realmente uma questão histórica na humanidade e é uma luta que a gente tem que continuar empregando. E cada vez que você, de alguma maneira, privilegia o trabalho de um trabalhador, você compra da vendedora de quitutes, os informais, o cafezinho da manhã, daquela pessoa que trabalha firme, está ali todo dia vendendo aquele cafezinho da manhã perto do trabalho, você está fazendo esse dinheiro circular e ajudando com que essa diferença social vá diminuindo ao longo do tempo à medida que a gente vai gerando mais riqueza. Tá certo, porque tem gente que vive única e exclusivamente do auxílio, de benefício de governo, gente que não tem o dinheiro de amanhã porque vive de diária e de bico. Se não sair para trabalhar, não tem comida na mesa. E isso pode ser desesperador. Você não ter previsibilidade de algo que é tão necessário para você e para toda a sua família. Então não basta viver numa cidade que tem alto poder aquisitivo e que tudo é do bom e do melhor. Se não é para todo mundo, a gente tem que acender uma luzinha e tentar fazer com que a desigualdade seja menor.